Enoque foi um líder cuja vida foi marcada por sua justiça e integridade. Ele é conhecido como alguém que andou com Deus e foi levado por ele aos céus. Antepassado de Noé, Enoque é lembrado por sua fidelidade e por ser um dos poucos a não ter que passar pela morte física. Enoque era descendente de Adão e foi o 7º patriarca, não sendo necessariamente um líder do povo de Israel nesse período tão antigo. Apesar da sua linhagem tão importante, existem poucas informações e registros a respeito de sua história, destacando-se apenas a sua reputação diante de Deus. Não há informações sobre sua infância e juventude. Já sobre sua vida adulta, Enoque teve um filho aos 65 anos, chamado Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por mais 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Comparado aos demais líderes da antiguidade, Enoque teve uma vida relativamente curta na terra, vivendo 365 anos. Da linhagem de Enoque veio Noé, o patriarca que construiu a arca e se salvou do dilúvio. O detalhe mais significativo sobre a história de Enoque é o registro bíblico, que diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções, este versículo encontra-se como não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, ou não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Deus tomou Enoque para si por andar com ele. Mas o que significa andar com Deus? Andar com Deus, como Enoque andou, significa que ele foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto a fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma, Noé também é conhecido como um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, que andava com Deus. Pelos atos de Noé, podemos ter uma ideia do que significava andar com Deus no período dos grandes líderes do povo de Israel. Apesar da sua curta história, Enoque é conhecido, assim como Noé, como um dos heróis da fé, reafirmando o seu bom testemunho e o fato de ter sido levado por Deus aos céus. Pouco se sabe sobre o patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que era agradável aos olhos de Deus, e por isso foi chamado à glória. Embora tenha vivido relativamente pouco para os padrões de sua época, Enoque deu um excelente testemunho diante de Deus. O que podemos aprender com a história de Enoque? A curta história de Enoque nos ensina sobre a importância de uma vida em comunhão com Deus. Enoque é um exemplo de alguém que viveu de maneira íntegra e fiel, a ponto de ser descrito como alguém que andou com Deus. Sua vida nos mostra que é possível viver conforme a vontade de Deus em um mundo imperfeito. Sua história nos lembra que a verdadeira recompensa para aqueles que buscam a Deus com sinceridade não está necessariamente na longevidade ou nos bens materiais, mas na promessa da vida eterna com o Criador. Outro aspecto importante é a confiança na soberania de Deus. Enoque não buscou o reconhecimento dos homens, mas agradar a Deus. Isso nos ensina que a verdadeira medida do sucesso não é a aprovação humana, mas a aprovação de Deus. Enoque também nos oferece uma esperança única. Ele foi arrebatado, não experimentando a morte. Isso simboliza a promessa de que aqueles que caminham fielmente com Deus têm um futuro seguro além desta vida terrena. Podemos destacar alguns pontos sobre a história de Enoque. Comunhão com Deus. Enoque exemplifica uma vida de profunda intimidade com Deus, refletindo o exemplo de um verdadeiro adorador. Viveu segundo a vontade de Deus. Sua vida ilustra como seguir a vontade de Deus. Leva a uma existência significativa e agradável a Ele. Deus como prioridade. Enoque buscou agradar a Deus, mostrando que a aprovação divina é mais valiosa que a humana. A promessa da vida eterna. Enoque, ao ser arrebatado, simboliza a promessa de vida eterna para aqueles que são fiéis a Deus.
A história de Enoque ilustra a importância de uma comunhão íntima com Deus e de viver de acordo com sua vontade. Enoque é um exemplo notável de devoção e confiança em Deus, o que lhe proporcionou uma experiência extraordinária com o Criador. 2 Enoques na Bíblia. Na verdade, há 2 Enoques citados na Bíblia. O mais conhecido é Enoque da linhagem de Sete, o antepassado de Noé, que subiu ao céu. Mas existe um primeiro Enoque a ser citado cronologicamente, o filho de Caim. Segundo as Escrituras, Caim, que matou o seu irmão Abel, também deu o nome de Enoque ao seu filho, chegando até mesmo a nomear uma das cidades que fundou com o nome do seu filho. Há poucos detalhes a respeito de Enoque, filho de Caim. Ele teve um filho chamado Irade, e seguindo a sua genealogia, podemos constatar que da sua linhagem surgiu Lameque, homem que se declarou tão maléfico quanto Caim. Apesar das poucas informações, podemos perceber que este Enoque é de um parentesco conturbado, fruto do afastamento de Caim dos braços do Senhor. O livro apócrifo de Enoque, o arrebatamento de Enoque, era uma história amplamente conhecida na Antiguidade, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua narrativa foi tão popular que gerou numerosos mitos e lendas judaicas sobre seu destino e chegou a ser citada no Alcorão. A partir de sua história bíblica, surgiram livros atribuídos a Enoque, conhecidos como apócrifos pseudoepígrafos. Esses escritos, que não fazem parte do cânon bíblico, incluem obras como o primeiro livro de Enoque, na versão etíope. Devemos entender que a história acerca de Enoque era muito popular na antiguidade entre os judeus. No entanto, o que realmente importa sobre Enoque já foi revelado nas Escrituras, oferecendo-nos um exemplo claro. Para estarmos ao lado de Deus, precisamos andar com Ele.